Bom, podemos começar? Sim, claro. Boa noite a todas e a todos. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas a gente tem que considerar que sempre temos alguém novo, né? Então, eu me chamo Ana Carolina, eu sou aluna do mestrado do programa de pós, que está promovendo esse evento, o PPGEL, e é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês nessa nossa 11ª palestra do webinar, que está acontecendo desde o dia 16 de setembro, com a primeira palestra que teve, que quem foi que abriu foi o professor Anderson. Então, a gente está tendo o prazer de ter ele aqui pela segunda vez. Dou as boas-vindas a todos. E antes de apresentar o professor, eu queria dizer que o chat vai estar aberto para as perguntas, e elas podem ser feitas a qualquer momento. Ao final da fala do professor, no início das perguntas, nós vamos mandar um link para um formulário para chamada, né, para presença. Gostaria de dizer também que semana passada nós tivemos um probleminha com a lista de presença e essa lista foi mandada por e-mail hoje para todos os inscritos. Então, se você que está aqui esteve presente na palestra passada, nós enviamos esse e-mail. Se você teve algum problema e não recebeu esse e-mail, você pode falar aqui no chat que a gente resolve isso. Tudo bem? E a nossa palestra está sendo gravada, diferentemente da primeira palestra do professor Anderson, que a gente ainda não estava com esse recurso da gravação, agora nós temos. Então, essa palestra ficará salva e disponibilizada no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome do evento, que é o Webinar PPGEL. Bom, e agora, apresentando o professor, o Anderson é doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, com estágio sanduíche pela Universidade do Minho, de Portugal, com bolsa CAPES, PDSE. Desenvolve pesquisa na área de língua portuguesa, tendo como enfoque o estudo do texto e do discurso nas modalidades oral e escrita. Pós-doutorado em língua portuguesa pela PUC São Paulo e atualmente realiza estágio pós-doutoral no CCHN da UFES com bolsa PNPD CAPES. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor. Muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma honra ouvir você pela segunda vez e sinta-se em casa. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Bom, eu gostaria de também ir um pouco assim mais rápido, porque nós temos hoje, aliás, tenho bastante coisa para dizer, mas antes eu queria agradecer à comissão organizadora pelo trabalho de vocês, mais uma vez, né, toda quarta-feira, mas não só pelas quartas, mas pelo todo o trabalho de montar, enfim, de projetar esse evento. Também eu quero agradecer ao meu supervisor, professor Jarbas, que nós combinamos de falar hoje juntos, e ele teve alguns problemas, não pôde, já tinha avisado, e também essa fala de hoje é muito em diálogo com ele, né? E também eu quero agradecer, hoje eu estou fazendo bastante agradecimento, aos professores e professoras do PPGEL, né, que me acolheram, aos alunos e alunas também do PPGEL, que me acolheram, né? Esse ano a gente não teve tanto contato, mas, enfim, eu agradeço muito aqueles que eu conheci, enfim, que ainda tenho contato ainda, inclusive em rede social, e agradecer ao meu grupo de estudos, né, da PUC, em nome dos meus colegas que eu converso, que eu sempre debato, agradecer também a eles que essas discussões de hoje são muito em função deles também, né? Dessas coisas que a gente conversa, inclusive nos botecos por aí, né? Bom, antes, então, eu queria, então, dedicar a minha fala hoje, especialmente a minha fala hoje, às professoras e professores que se empenham nesse Brasil afora em alfabetizar pessoas pequenas, crianças, jovens e adultos. E muito por causa dessas pessoas que eu hoje posso vir aqui falar, escrever e ler. Então, essa minha fala vai nesse sentido, em homenagem a essas pessoas que se dedicam a vida inteira em ensinar a ler e escrever. Bom, então, feito esses agradecimentos, eu queria aqui já dividir com vocês um slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse aqui é um pouco diferente
Vamos ver se eu acho. Vou achar. Só um minuto que eu estou vendo se eu acho o meu... Bom, mesmo fazendo isso 1 milhão de vezes, a gente não aprende. Agora, minha culpa não é minha, não aparece aqui. Agora sim. Bom, só um detalhe aí, a gente sempre pergunta isso. Vocês conseguem ver aí? Sim? Ana? Sim, sim. Uhum. Beleza, tranquilo. Só força de expressão perguntar. Bom, o título da minha fala de hoje é essa, né? Que eu mandei aí para vocês. Eu só mudei um S do discursos, né? Produção da leitura acadêmica, discursos e ciência. Bom, então, a partir desses agradecimentos, todos vamos começar aqui, né? Eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje, né? Marcando uma posição, né? E aí eu peço que vocês tenham paciência e venham comigo, porque o caminho é um pouco longo, né? Então, a minha posição de hoje, eu falo aqui do lugar clivado de não especialista e do praticante de análise do discurso, tá? Então, aqui é importante dizer que, por uma perspectiva, né, de leitura que nós temos pensado aí, temos trabalhado aí, né, o ponto de vista do não especialista é essencial, né? Então, existem formas e maneiras de se adentrar a um texto, e uma das formas e maneiras é pela especialização e pela não especialização. Então, aí vocês podem perguntar para mim assim, e de onde viria, né, esse ponto de vista, né, de não especialista? Bom, aí eu respondo o seguinte, né? Primeira coisa, ninguém nasceu dentro de uma universidade, a não ser que exista uma maternidade dentro da universidade, e aí a pessoa nasce lá. Tampouco vive 24 horas na universidade, né? E mais, né? A universidade não é, eu acho que não deveria ser, pelo menos, uma nave espacial, né, que pousou ali no bairro, numa determinada cidade, né, para fazer pesquisa de campo ou outras pesquisas. Então, esse é um ponto. Então, como praticante de análise de discurso, né, eu mobilizo aqui, nessa posição que eu disse, desde logo, 3 nomes. E aí vocês vão perceber que esses 3 nomes, e eu queria que vocês sempre lembrassem que nós estamos falando de leitura acadêmica, esses 3 nomes que eu vou mobilizar vai criar um efeito, tá? Então, esses 3 nomes que eu mobilizo é Mikhail Bakhtin, Michel Foucault e Michel Pechet. Bom, 3 filósofos que cada um ao seu modo, né, se preocuparam aí com 3 que se preocuparam com o discurso, né, de uma forma mais ampla com a linguagem. Então, veja que interessante, né? Dizendo esses 3 nomes, eu me filio, né, aqui, falando com vocês, a uma perspectiva. Uma perspectiva. Ou, se quiserem, aí, uma tradição, né? Uma perspectiva do estudo do discurso. E não só isso. Falando esses 3 nomes, eu enlaço alguns de vocês, né? E, ao mesmo tempo, desenlaço outros. Ou seja, muitos que conhecem, por alguma razão, alguma entrada de leitura nesses 3 nomes que eu disse, provavelmente se aproximaram mais da minha posição do que aqueles que talvez nunca ouviram falar ou não conhecem, né? Se afastam da minha posição. Então, nesse movimento de fala aqui, né, agora, né, eu afasto, né, da minha posição alguns de vocês e convoco para ela, né, para essa posição, outros, né?
Bom, e aí que está o ponto. É isso, então, que eu penso, né, quando as pessoas, os linguistas e os analistas do discurso, falam em posição enunciativa, ou falam em posição do leitor ou do leitor modelo. Dizendo esses três nomes, eu me ponho numa posição. E alguns de vocês se aproximam ou se colocam na minha posição e outros se afastam. Então, porém, nesse movimento aí, né, que parece, esse movimento parece mais um efeito, né, dizendo esses três nomes, porque eu vou explicar isso, né? É um efeito do discurso, o efeito da linguagem, como vocês quiserem aí. Por quê? Eu mesmo, né, na qualidade aqui de quem diz, quem fala aqui, estou, vamos dizer assim, de uma forma repartido nessa perspectiva, né? Ou seja, quando eu cito esses três nomes, né, esses três grandes, né, filósofos aí, eu não quero dizer que eu conheço cada um deles. Por isso que eu digo que é um efeito. E nem sei se é possível conhecer a fundo cada um deles, né? Então, por isso que quando eu cito esses nomes desses três, Bakhtin, Michel Foucault e Michel Piaget, eu produzo um efeito de autoridade, certo? Ou seja, aqui agora, nesse lugar, nesse webinar aqui, eu estou legitimado a falar em nome de uma certa tradição. Bom, pois bem. Então, muitos de vocês, né, na qualidade de ouvinte e leitores, vamos jogar com esses dois pontos aqui, ouvintes e leitores, também poderiam me colocar numa determinada posição. Olha que interessante. É aí que nós começamos a dar a arma de caça para o leitor. Então, por exemplo, esse efeito, né, que é produzido por aquele que diz é recíproco por aquele que lê. Né? Então, o leitor também produz um efeito em ler de uma certa posição. Tá? No caso aí, nós vamos focar aqui, estou falando da leitura em geral, mas vamos focar aqui na leitura acadêmica. Né? O leitor produz uma certa posição a partir ou conforme a sua história de leitura, que vai ser, de alguma forma, restringida ou ajustada na universidade. Tá? Bom, se eu dissesse, por exemplo, aqui, que minha fala de hoje, né, leitura acadêmica, né, se eu dissesse aqui, ó, minha fala de hoje dialoga com os pressupostos de Paulo Freire. Se eu dissesse isso, abrisse falando isso. Talvez aí, aqueles que conhecem mais ou menos Paulo Freire aí, né, poderiam, sei lá, dizer assim, pô, esse cara é progressista, né? Esse cara está preocupado com a leitura do mundo, esse cara é um educador, né? Esse cara estuda educação, uma leitura revolucionária, enfim, uma educação revolucionária. Então veja que nesses poucos nomes, né? Bakhtin, Michel Foucault, Michel Piaget, nesses poucos nomes, não apenas o eu com maiúsculo, né? Que diz, marca uma posição, mas também o tu, o outro, o leitor, o que ouve, o leitor que lê, marca também uma posição. Então, essas duas posições, elas se confrontam, né? Por isso que eu sempre gosto de pensar, né, na leitura como formas de desentendimentos, tensões, embates e as necessárias e possíveis negociações de sentido. Porque muitas vezes nós lemos as mesmas coisas em posições diferentes. Tá? Então, dito isso aí, né, eu passo agora, então, ao tema, né, vamos dizer assim, propriamente dito, a leitura acadêmica. Né? Ou, se quiserem, aqueles que estão já na universidade há algum tempo, ou entraram na graduação, né, também agora, ou já passaram pela graduação, ou entraram, enfim, na pesquisa, né? Essa leitura acadêmica é aquela leitura, a construção discursiva, claro, da leitura silenciosa,
produzida, né, por muitos daqueles que passam pela universidade. Bom, então, a leitura é considerada, então, assim, a leitura pode ser considerada, então, uma prática cultural indissociável das demais práticas, né? Então, conforme vamos dizer assim, as inovações culturais, ideológicas, enfim, vão sendo transformadas, né? As condições de textualidade ou as formas que os textos são materializados ou, entre aspas, as condições, as textualizações dos textos, né? Para dizer assim, em particular, e a relação entre texto e discurso, né? Se modifica de modo interessante, significativo, né? Bom, essas transformações, como vocês que estão, por exemplo, no campo da linguística sabem, né? Essas transformações do mundo contemporâneo são examinadas, né, de forma bastante produtiva pelo campo acadêmico, né? Pelos estudos acadêmicos, né? Que aí vocês acho que já passaram por isso, que produzem, criam manuais práticos, né, para, sei lá, para que os novos escritores, né, possam, pesquisadores, enfim, desvendar aí os meandros da produção da escrita, né? Então, eu dei alguns exemplos aí, alguns mais famosos na academia, outros nem tanto, de manuais práticos de escrita, né? Tirando a imagem 4, que está escrito leitura e produção do texto, né? Eu conheço aí 2 desses, né? Os outros 2 eu peguei da internet. Bom, então no meio universitário, né? Vocês sabem muito bem que já é bem conhecida a cultura produtivista, né? Publique ou suma, né? Eu sou da turma do publique, né? Porque eu não quero sumir ainda. Então, assim, essa cultura produtivista, né, leva os professores, alunos, alunas, enfim, os pesquisadores em geral, a um esforço concentrado na elaboração de textos de qualidade e no domínio de gêneros que circulam no campo acadêmico, né? Isso como ressaltam as professoras dessa imagem de Zie Mota-Roth e Graciela Hentz, dessa imagem do número 1 aí. Esse livro é muito bom, inclusive. Pois bem, esses manuais são produzidos por alguma razão e eu quero discutir um pouquinho isso antes de entrar também na questão da leitura, né? Então, esse esforço da comunidade acadêmica para a elaboração, né, para a elaboração dos textos de qualidade no circuito científico tem gerado pesquisas diversas, enfim, no campo da linguística. E como diz o professor, eu vou citar o nome dele aqui, Maurício Guimerri, não sei se vocês conhecem esse livrinho aí, esse livrinho é clássico, né? Linguagem, Escrita e Poder, né? O professor Guimerri diz o seguinte, tem algumas citações, mas eu vou falar de forma geral, bem geral aqui, né? Ele lá pelas tantas nesse livro está falando do campo político-cultural, né? Um campo, um guarda-chuva, vamos dizer assim. Então ele diz o seguinte, né? Embora ele fale desse campo político-cultural, eu acho que a gente pode também, sem problemas, trazer um pouco para o campo acadêmico-científico. Então ele diz, né, que os discursos que circulam nesse campo, né, político-cultural aí, não são facilmente penetrados, né? É isso que ele diz. Por isso, seria necessário, segundo ele, um aparato de conhecimentos para adentrar esse campo. Muito bem. Esses conhecimentos, né, e continuo dizendo aqui, segundo ele, são essenciais para dominar as dimensões que eles chamam de da produção e da compreensão do discurso, né, estariam ligados aí, em especial, também, de acordo com Guimerri, a competência linguística de alto nível, a sintaxe e ao léxico. Então, repito o seguinte, ele diz mais ou menos, para adentrar esse campo, ele está falando do campo político-cultural, para adentrar esse campo é necessário, né, essas competências alto nível linguísticas, a sintaxe e ao léxico. Muito bem. Então, uma construção sintática mais rebuscada, e aí eu vou falar o que ele está dizendo aqui, abro aspas, segundo ele,
pode ser suficiente para dirigir a um grupo mais restrito uma mensagem encaixada de dentro de um discurso de nível geral muito mais acessível. Fecho aspas. Ou seja, uma linguagem muito rebuscada, quanto mais rebuscada, o grupo diminui e mais difícil de acessar. Então, cria-se aí novamente um leitor modelo, ok? Então, é isso que ele está dizendo. Vamos lá. Então, essa questão aí de restrição, né, vocês devem saber bem, restrição, coerções no campo da escrita, né? Aí, ao meu ver, né, parece um problema, né? E uma preocupação real na produção da leitura, né? Seja ela no campo acadêmico ou não, né? Bom, mas sabemos, né, que no campo acadêmico, científico, os discursos também não são assim facilmente penetrados, né? Tampouco dominados. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo, o primeiro deles agora, de um discurso que, segundo, pegando aqui o Maurício Guineri, e essa questão da competência linguística, sintaxe, enfim. É o seguinte, é um trecho da estrutura ausente de Humberto Eco, que eu peguei aqui, por acaso, para montar essa aula aqui, e lá pelas tantas, só um detalhe, né? Você olha esse texto e não vê problemas de palavra, de léxicos difíceis, sintaxe normal, enfim. Supostamente, esse texto teria que ser facilmente entendido. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui rapidamente para a gente, né, um pouquinho rápido. Ele diz lá pelas tantas, o Humberto Eco. Mas se todo fato de cultura é comunicacional e pode ser explicado segundo os esquemas que presidem a qualquer fato de comunicação, convirá, então, individuar a estrutura elementar da comunicação, onde essa comunicação existe, por assim dizer, nos seus termos mais elementares, isto é, ao nível da passagem de informação entre dois aparelhos mecânicos. E isso não porque os fenômenos de comunicação mais complexos, inclusive os de comunicação estética, sejam redutíveis à passagem de um sinal, eu coloquei um sinal, de uma máquina a outra, mas porque é útil individuar a relação comunicacional, a sua dinâmica essencial, ali onde se delineia com maior evidência e simplicidade, sugerindo-nos a construção de um modelo exemplar. Só se conseguirmos individualizar esse modelo, essa estrutura da comunicação, capaz de funcionar também aos níveis de maior complexidade, embora através de diferenciações e complicações de vários gêneros, só então podemos falar de todos os fenômenos de cultura sob o aspecto comunicacional. Fique bem claro, finalmente, que, quando se fala em cultura, o termo é entendido no sentido que lhe confere a antropologia cultural. É cultura toda intervenção humana sobre o dado natural, modificado de modo a poder ser inserido numa relação social. Muito bem. Esse é o nosso querido Humberto Eco, mais conhecido pelo nome da Rosa, mas também tem outras muitas obras. Bom, claro que eu estou fazendo uma maldade, recortando um texto de uma obra inteira, mas eu acredito que o livro também não é tão fácil assim. Estou com o livro aqui, não é um livro tão fácil. Aos iniciantes e aqueles que não estão acostumados com a linguagem do Eco, com a semiótica, a estética que ele trabalha, enfim. E mesmo assim, as palavras estão aí, não precisa você ir ao dicionário para ver nada, tá? Então, peraí, se é uma competência linguística, como diz Guinevere, então seria, então, todo mundo daí da academia penetraria esse texto facilmente. Pois bem, esse ponto aí eu discordo com o Guinevere, porque não é apenas uma competência linguística que nós temos que acessar, né? Mas uma competência também discursiva, textual, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, deixa eu só passar aqui. Acontece, né, que a questão da leitura, né, ou para ser mais específico aqui, o problema da leitura na universidade
Eu acho, né, embora tenha muitos manuais de escrita, e bons, inclusive, eu acho o problema da leitura na universidade pouco debatido. E aí, pouco debatido, não digo que a comunidade científica, né, as professoras, enfim, todo mundo, os alunos, tal, não falem sobre isso, né? Mas essas falas, geralmente, né, eu acho que é teoricamente pouco debatido, mas empiricamente é bastante debatido, né? Porque essas falas circulam aí isoladas, né? Na sala de aula, né? Nos corredores da universidade, né? Nas orientações individuais, ou mesmo nos botecos por aí. E engraçado que isso não é uma percepção banal, não é uma querela dos professores, das professoras que reclamam há anos a fio, né, dessa questão. Tem aí uma questão muito interessante, porque se há necessidade de produção de manuais, aulas, minicursos, etc., para linguística, para escrita acadêmica, há um problema aí. Eu acho que aí seria um problema social, ou melhor dizendo, um problema de desigualdade social. Porque é estranho que pessoas inteligentes, razoavelmente bem formadas, quer dizer, chegando na universidade, tenham tanta dificuldade de acessar esse discurso acadêmico. Bom, eu acho que é um problema de desigualdade social, mas essa é uma outra questão que eu deixo aí para debater. Então, assim, em comparação, né, à produção teórico-metodológica, né, que, como eu disse, é bastante interessante e importante, né, na escrita acadêmica, né, acho que praticamente muita gente aqui entra na universidade tem aquele mini curso de escrita acadêmica ou manual de escrita acadêmica, né. A questão da leitura, né, tem sido, assim, acho que mantida na universidade como uma prática do silêncio, né, ou seja, né, um gesto de leitura na universidade, né, se confina numa espécie de crença de que as vozes, né, que se inscrevem em um determinado texto científico, né, são ouvidas por todos e soam claramente e retumbantes, etc. e tal. É como se fosse necessário escrever, debater sobre escrita, fazer correções, enfim, várias coisas, e não debater sobre a leitura acadêmica. Bom, então, além disso aí, a enunciação acadêmico-científica, né, eu estou começando a pegar uns termos aqui, né, o que o discurso acadêmico-científico instala, né, parece instalar, é um espaço de poderes em que, muitas vezes, quando o silêncio é rompido, atuam as vozes de restrições semânticas aí, né, de autoridades, né? Então, por exemplo, dizem, né, olha, o texto científico XYZ não autoriza tal sentido que você está colocando aí. Isso é muito comum, né? E há uma questão aí importante. Então, assim, como dissemos, né, então, se as contribuições acerca da escrita acadêmica têm se multiplicado nos últimos tempos, e aí é um sintoma, isso é um sintoma, né? Seja por meio de, né, manuais, como vimos lá nos slides, seja por meio de minicursos, aulas, etc., YouTube, enfim, né, debates sobre o tema, a leitura acadêmica, no entanto, né, acredita-se, geralmente cria-se uma ideia, né, em geral, que a leitura acadêmica, né, dizem, né, que é sobre a leitura acadêmica, que é a proficiência que a proficiência leitora, né, dos alunos, alunas que chegam, seja o resultado do esforço de um sujeito aluno pesquisador ao longo dos anos, né? Ou seja, olha, você não está entendendo nada, daqui a um tempo você começa a entender. Bom, então a leitura acadêmica é, de modo geral, né, a leitura de textos, né, não só acadêmica, mas de modo geral a leitura de acadêmica, né? E aí eu estou falando da leitura acadêmica aqui para marcar essa posição, me parece que se inscreve numa dimensão liberal do conhecimento, né? Evocando um sujeito leitor, um modelo liberal, né? E às vezes com técnicas neoliberais, né? Que alguns chamam de estratégias de leitura, né? Então, nesse sentido, a leitura se descola da ideia de prática sociocultural para
fundar, né, vamos dizer assim, o sujeito empresa de si, né? Então, por exemplo, a frase que alguns de vocês talvez ouviram ou ouvirão, leia 1000 vezes e aí você vai entender. Bom, então, assim, parece que, para finalizar, né, parece que com isso não se revê, né, muitas vezes, a oferta das condições materiais e afetivas necessárias para que ocorra uma dialética, né, que considere as determinações sociohistóricas, culturais, ideológicas na produção da leitura, né, e, em particular, aí, na produção da leitura acadêmica. Então, no espaço acadêmico, né, e, sobretudo, o espaço acadêmico, no tempo acadêmico, que o tempo acadêmico é diferente, é preciso refletir acerca, eu acho, né, dessas vozes autorais, do sujeito leitor, como eu disse mais uma vez, no tempo e espaço acadêmico, e nos modos de circulação, difusão, arquivamento, memorização desse discurso acadêmico, científico. É preciso refletir sobre isso para refletir sobre a leitura acadêmica. Ou seja, essa minha fala de hoje não é nem um manual para ler, mas é uma forma de entender ou propor um entendimento ao funcionamento da leitura do espaço acadêmico científico, né? Então, depois dessa pequena introdução aqui, eu vou comentar aqui o que eu estou chamando provisoriamente de quadro cênico acadêmico, né? Quadro cênico para leitura acadêmica. Tá? Então, assim, só para não complicar muito aqui esses nomes, esses termos, né? Sei que tem pessoas de outras áreas, enfim. E para convidar essas pessoas, evidentemente, aqueles continuarem assistindo aí, aqueles que não estão familiarizados com esses termos, eu vou chamar aqui de tempo, espaço e sujeitos da universidade. Então, quais são os tempos, qual é o tempo e espaço, né? E os sujeitos da universidade. Bom, então, mas antes aqui, eu preciso fazer assim, uma pequena diferenciação para comentar aqui uma possível, vamos dizer assim, necessária, uma reflexão, vamos dizer assim, sobre a diferenciação entre discurso acadêmico e discurso científico. Bom, então, para fazer essa reflexão, eu me baseei, me fundamentei, li, reli, enfim, o texto da professora, da linguista portuguesa, professora Maria Aldina Marx. Bom, esse texto ela escreveu aí no livrinho que eu organizei com o professor Jarbas, né? E aí vem aqui uma questão interessante que eu coloquei aí no slide o livro e o nome do texto dela. Bom, não sei se vocês já viram o SBT, quando, não sei se aparece ainda, aquele comercial rápido do Jequiti, né? Parece aquela imagem rápida e tal. E aqui vai uma propaganda dentro do gênero aula, né? Uma publicidade dentro do gênero aula. Então, esse livro nós organizamos e tem artigos de várias pessoas, membros do grupo, pessoal da UFS, em torno do professor Jarbas, e sobre o discurso constituinte. Então, essa é a publicidade que eu queria fazer hoje aqui. Então, voltamos aqui para o texto. Bom, então, nesse livro, a professora Maria Aldina, né, o texto dela é o primeiro texto que abre, Vozes da Ciência, Discurso Científico e Enunciação. Esse é o nome do texto dela. Então, ela faz aqui, nesse texto, uma instigante reflexão acerca da enunciação científica, o discurso científico, né? Então, ela discute sobre, né, o discurso científico, né, as características do gênero artigo científico, né? Então, que ela considera, e muitos outros, o gênero nobre do discurso científico. É aquele gênero que você fala, olha, você escreveu um artigo científico, então você está candidato a participar do discurso científico. Bom, eu ponho aí um será e vamos ver o que dá. Bom, então, para ela, para Maria Aldina, para a professora Maria Aldina, esse gênero é um dos gêneros nobres do discurso científico. Um dos, né? Baseado, então, nesses parâmetros aí externos, né? Por exemplo, Scopus, Web, não sei o quê, enfim, aqui para nós, A1, A2, enfim, esses parâmetros aí externos, a professora Maria Aldina propõe, então, uma discussão das fronteiras do discurso científico.
Então, ela considera que o discurso científico, isso é importante agora, não pode ser sinônimo de discurso acadêmico, pois os contextos de produção, segundo ela, são diversos. Então, ela distingue também, né, os objetivos discursivos, os estilos e os lugares discursivos de circulação dos gêneros, principalmente do gênero artigo científico, né? Considerando, então, também, né, que as finalidades e o estatuto sociocomunicativo dos interlocutores constituem parâmetros de diferenciação. Então, depois nós vamos ver no próximo slide que ela faz diferenciação bem detalhada. Então, nesse sentido aí, o texto da professora Maria Aldina abre um espaço para as análises da construção da voz autorizada do locutor na relação com as vozes que ele mobiliza para o discurso. Nós vamos ver isso na nossa leitura acadêmica aqui. O que ela designa aí de referenciamento. Bom, referenciamento nada mais é importante, mas nada mais é que aquelas referências que nós fazemos nos textos. Por exemplo, citações, referência no final, referências biográficas mesmo, ou citações entre aspas, aqueles afastamentos, ela chama de referenciamento, tá? Então, ela diz, aí eu falo o que ela diz aqui, abro aspas aqui que ela diz. Com esse posicionamento teórico, aliás, como esse posicionamento teórico tem implicações na própria análise do discurso científico, torna-se pertinente refletir sobre que vozes são ouvidas e de que modo estão presentes na materialidade do discurso. Fecho aspas. Bom, e aliás, né, esse enquadramento, né, que explica o interesse de categoria, segundo ela, dos deíticos, né, do eu, aqui, agora, enfim. Então, aqui eu peço uma licença para ler aí, para vocês lerem também, alguns pontos, poucos pontos que ela colocou aí no livro dela. Eu cortei, enfim, eu fiz aí uma resenha, tá? A diferenciação, tá? Ela também fala do discurso de divulgação científica, mas como eu estava trabalhando com esses dois, eu preferi só falar desses dois. Bom, ela diz o seguinte, são as palavras dela, tá? O discurso científico não é um discurso simplesmente objetivo, é antes um discurso objetivado por alguém credibilizado para o fazer. O discurso científico é marcado pelo rigor, pelo quadro teórico e metodológicos necessários à validade da análise realizada. Ainda que o espaço físico e institucional da universidade seja prototipicamente o lugar do discurso acadêmico e do discurso científico, esses são lugares discursivos diversos. Quem duvidar, né, disso. O discurso científico é construído dentro de uma comunidade bem delimitada, a comunidade científica, constituída por pares. Enquanto cientistas que assumem um papel comunicativo dentro de uma comunidade fechada. Opa. E, por fim, o discurso científico é produzido no âmbito das atividades de investigação científica, como forma de construção e difusão da ciência entre pares. E aí ela fala algumas coisas sobre o discurso acadêmico. Poucas, tá? Eu colei aí 3. Discurso acadêmico. Olha que interessante isso. A gente vai começar a entender como funciona a nossa leitura agora. Há uma finalidade didática no discurso acadêmico, que está ausente no discurso científico. Olha só que polêmica isso. A expressão discurso acadêmico ocorre, muitas vezes, como designação única e polissêmica. Assim, e ela cita alguns autores lá, alguns autores, né, englobam no discurso acadêmico o discurso acadêmico, o discurso dos investigadores, mas também a transposição didática na universidade, por exemplo, aula, minicursos, e ainda a escrita acadêmica dos estudantes. Ou seja, o discurso que vocês produzem, estudantes, aqui eu falo com os estudantes também, resenhas, resumos, enfim, trabalhos de final, enfim, se encaixaria no discurso acadêmico e não no científico. Segundo ela, tá? Segundo ela, pelo amor de Deus. No discurso acadêmico, as finalidades e o estatuto sociocomunicativo dos interlocutores constituem parâmetros de diferenciação.
É uma comunidade discursiva constituída por dois grupos de interlocutores em relação interacional assimétrica, científica e acadêmica. Professor e estudante, ambos empenhados no processo de ensino-aprendizagem, que impõe aos discursos uma marca forte de didatização. Ela insiste nessa questão da didatização. E, por fim, não esquecendo todas as inter-relações estabelecidas entre discurso científico e discurso acadêmico, no que concerne à finalidade primeira de cada tipo de discurso, a divergência pode sintetizar-se como fazer ciência e aprender ciência, respectivamente. Ou seja, o discurso, quem produz discurso científico faz ciência, e quem produz discurso acadêmico aprende a ciência, segundo ele. Muito bem. Agora nós temos, então, um movimento de começar a olhar essas análises aí na leitura acadêmica. Então, eu propus aqui um nome provisório para essa fala de hoje, que chama um quadro cênico para a leitura acadêmica. Lembrando que eu me marquei lá na frente numa posição, né? E essa posição estava aqueles autores que eu falei lá. Bom, então nós temos aí dois exemplares, vamos dizer assim, para vocês, né? Para vocês perceber, sei lá, essa ideia de separação entre o discurso científico e o discurso acadêmico, né? Então, nos dois gêneros citados aí pela professora, né? No gênero citado pela professora, o gênero discurso científico, né, seria esse gênero nobre, gênero discurso artigo científico, seria o gênero nobre do discurso científico. E gêneros, por exemplo, como resenha, fichamento, resumo, banner, sei lá mais o que, aulas, enfim, seriam os exemplares do discurso acadêmicos. Então, apenas para explicar melhor, vamos dizer assim, esse triângulo aí que está aí, né, que vocês estão vendo aí no slide, o que significa, eu estou chamando provisoriamente de quadro cênico da leitura acadêmica, né? Então, eu quero dizer o seguinte, com isso aí, que a leitura acadêmica, ou não, né, nos coloca no momento da enunciação, no momento da produção da leitura, né, ou para simplificar aqui, sei lá, no ato da leitura, nos coloca num tempo e num espaços determinados. A leitura acadêmica e outras leituras, no momento da leitura, nos coloca num tempo e num espaço determinado. Tempo, espaço histórico, ideológico, cultural, né? E em relação com os outros, com mortos ou vivos, não importa, né? Relação com os outros. Mortos ou vivos, de qualquer forma, estão legitimados historicamente para falar. Então, eu trouxe aqui, legitimado historicamente, no sentido forte mesmo. Eu trouxe aqui, então, esses dois recortes. Então, eu queria passar com vocês. Um é do Van Dijk, que é o exemplar que eu trago de discurso científico, tá? Então, eu não marquei, depois eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente, então aqui é só o primeiro passo. Na parte azul, mais escura, né, estão aí, né, as vozes que ele mobiliza. Bom, pensando aqui numa leitura acadêmica, nós temos aí alguns problemas para quem não é acostumado com as leituras do Van Dijk, por exemplo, no sentido da amostra científica. Então, ele diz lá pelas tantas, nas últimas 3 décadas, diversos estudos de psicologia cognitiva do discurso mostraram um papel fundamental dos modelos mentais para a produção e compreensão do discurso, e, de um modo mais amplo, para a interação e a percepção do ambiente. Ora, abre aspas e cita aí alguns autores. Bom, são essas vozes que ele não nos deixa penetrar. Aliás, eu nem sei se daria para ir. Essa reunião de vozes que ele cita aí é uma construção, né, da teoria dele, da vida dele acadêmica, que a gente não consegue penetrar tão facilmente. E, para quem não está acostumado, assusta um pouco, né? E você vê que é um discurso aí que está criando aí um leitor modelo bastante específico para ler isso, né? Bom, e aí nós temos um exemplar do recorte 3,
que é uma resenha do livro do Christoph Turck, que é um filósofo alemão, do Eduardo Guerreiro Brito Losso, que é um professor, acho que, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu acho. Ele faz uma resenha e veja um pouco a diferença que, segundo a professora Maria Aldina, seria um exemplar, recorte 2, do discurso científico e o recorte 3 do discurso acadêmico. Então, ele diz lá, depois do aparecimento dos filósofos como Karl Marx, Theodor Adorno, que reuniam a formação, a integralidade e a audácia de formular uma crítica contundente de sua época, é comum ouvirmos o imponente lamento de que não há pensadores vivos com tal estofo, fundamentação, abrangência e radicalidade. Contudo, o livro do filósofo alemão Christoph Turck é uma resposta da teoria crítica à altura dos terríveis desafios recentes, não só dos termos de sua superfície atual, antes, na sedimentação de sua história. Devemos agradecer, e por isso, imensamente, o feliz esforço dos tradutores, aí cita os nomes. Bom, esses negritos aí pequenininhos, que estão aí, é a voz do autor com a, vamos dizer assim, com certa posição sobre o livro, né? Então, assim, nós ouvimos muito mais a voz do denunciador aí, né, do que em cima, no recorte 2. Então, parece que ele intervém, devemos agradecer, o imponente lamento, agradecer imensamente, né? E aí ele faz toda uma visão. Seria isso, então, um discurso acadêmico, segundo os propósitos aí, o que propôs a professora Maria Aldina. Bom, vamos ver se isso se sustenta, pelo menos na minha fala de hoje, que eu venho aqui com esse novo quadro aqui. Bom, então, a questão, então, da leitura acadêmica toca num ponto essencial aí, né? Deixa eu só voltar um pouquinho nesse slide, né? Então, segundo a professora Maria Aldina, há uma finalidade didática, que você vê aí no recorte 3, no discurso acadêmico, que está ausente no discurso científico, como nós vimos aí no recorte 2, né? Que seria apenas aquele com a... bom, aí a pergunta, né? Se seria apenas aquele discurso acadêmico, seria sempre com uma finalidade didática, e o discurso científico estaria sempre com essa ausência. É um problema isso, não sei se vocês percebem isso. Então, o que fazer, eu pergunto aí, eu tenho bastante pergunta hoje sem resposta. O que fazer, então, eu pergunto, com os artigos científicos, aí eu estou falando do gênero nobre, segundo a professora Maria Aldina, o que fazer com os artigos científicos que têm uma natureza didático-pragmática e de aplicação? Não são artigos científicos, ou seja, não está no discurso científico, porque tem uma natureza didática? Essa é a minha pergunta. E todos os outros gêneros, como manuais, entrevistas, resenhas, resumos, fichamento, memorial, conferências, videoconferências, comunicações, palestras, aulas, banner, etc, etc, etc. Como esses gêneros contribuem, então, para o fazer a ciência, não aprender apenas a ciência? Como esse gênero contribui para fazer ciência? Essa outra pergunta que também eu não tenho ainda muita resposta. Então, ainda pergunto, né, se Menguenot e Kossuth colocam o discurso científico na categoria de discursos, colocam o discurso científico na categoria de discursos constituintes, segundo eles, né, e afirmam que a constituência desses discursos, né, é fundar e não ser fundado, ou seja, o discurso constituinte, ele não é fundado por ninguém, ele só funda, ele dá vazão para outros discursos. Ele vem da razão, da verdade e tal. Então, assim, se então ele é fundado e não é fundar e não ser fundado, então os gêneros, né, seriam gêneros considerados acadêmicos, os gêneros considerados acadêmicos não poderiam ser constituintes, ou seja, a gente teria que separar, na análise do discurso científico, constituinte científico, o que é realmente científico? É uma pergunta, né? Os gêneros, o discurso científico, então, por excelência,
seria apenas aqueles que invocam uma autoridade fundante, né, que garante e validam outro gênero de discurso? Também mais pergunta. E aí, eu não estou aqui afirmando nada, então, eu só estou aqui fazendo perguntas, né? Aí eu coloco a questão da leitura acadêmica. Então, em que medida essa rede de gêneros no circuito entre pares, né? Essas redes de gêneros que dizem, segundo esse quadro, não pertencer ao discurso acadêmico, né? Teria essa vocação para se tornar científico, né? Então, assim, se então tais e tais discursos, chamados de discursos científicos, na separação feita aí pela professora Maria Aldina, claro, foram feitos para circular numa comunidade fechada, como segundo ela, lembram que ela disse, o discurso científico é feito para circular numa comunidade fechada entre pares, né? Por que então nós precisamos ler isso aí? Bom, não é uma pergunta retórica, né? Por que, né, então, aqueles que estão autorizados, que não estão, vamos dizer assim, autorizados a fazer ciência, e sim aprender ciência, precisam ler os textos que não foram escritos por eles e que eles não vão ter acesso ao discurso? É uma outra questão. Bom, aí eu parto aqui de tentar uma saída aqui, né? Não me parece nada produtivo na academia, na graduação, na pesquisa, não me parece nada produtivo nem inteligente abandonar a leitura desses textos científicos ou de alto nível, não me parece, né? Então, eu trago aqui essa proposta que eu coloquei aqui antes, tá? Desse quadro para entender essa questão. Bom, a minha questão aí é bem trivial até, né? Eu trouxe isso aqui do Menguenot, um modelo trimodal que o Menguenot expõe para trabalhar com esse quadro da leitura acadêmica. A minha pergunta é bastante trivial. Eu venho me perguntando há algum tempo, né? Que importa quem lê? Né? Então, aqui ajustei mais ou menos essa pergunta, eu ajustei da questão que permeava aquele autor da posição que eu citei, que é Michel Foucault, né, na sua aula inaugural. Não dá para detalhar aqui, né, mas assim, o que ele falava lá é que importa quem fala. E eu me pergunto, que importa quem lê? Né? Então, o Menguenot, vinculado à tradição bakhtiniana, aí, a Bakhtin, né, quando vai estar falando de gênero, né, procura operar em um trabalho dele, o Menguenot faz muitas questões sobre o gênero. E um deles, uma parte deles, operar com essa questão, com esse modelo trimodal. Eu até acho meio paradoxal um modelo ser trimodal, mas enfim, ele colocou esse nome, tá lá. Tá? Então, nesse modelo, né, o leitor, né, teria direito de ler um texto, né, por pelo menos, segundo aí nesse modelo, 3 entradas. Então, a primeira, relacionando o texto a uma esfera de atividade, né, ou relacionando o texto a um campo discursivo ou a um lugar de atividades de realização do gênero. Então, coloquei aí, dá uma olhadinha aí, esfera de atividade, campo discursivos e lugar de realização do gênero. Por exemplo, tomando o discurso científico como exemplo, né, os gêneros podem estar integrados à esfera de atividade científica, no campo de discurso científico e aos lugares de atividade onde esses gêneros se realizam. As universidades, né, por excelência, mas não só outros lugares também. Então, para Menguenot, o que acontece? Cada esfera de atividade, essas que estão aí do lado esquerdo, embaixo, cada esfera de atividade, eu coloquei só algumas, claro, conteria um centro e uma periferia. O centro está lá na bolinha vermelha. O centro e uma periferia onde recai o gênero do discurso. Então, nessa relação de centro e periferia, enquanto o centro é habitado por gêneros de discursos semelhantes, né? Ou seja, enquanto o centro, um discurso científico, é habitado pelos pares, gênero de discursos semelhantes, seria mais ou menos isso, né? A propósito dessa esfera, né, científica, a periferia é tomada por gêneros que participam de enunciadores terceiros. Ou seja, as vozes são diferentes, as pessoas que falam são diferentes,
as posições de leituras vão ser diferentes. Ou seja, os enunciadores das periferias, que seriam, nesse modelo, os gêneros acadêmicos, resenha, resumo, tal, os enunciadores dali habitam a periferia do centro, que é habitado pelos pares. Tá? E é uma luta aí, né? É uma luta, não é uma coisa simples como eu coloquei aí de setinha, não. Há um embate aí, a periferia querendo ir para o centro se afastando para a periferia. Bom, então, quem fala no gênero que está no centro é diferente daquele que fala no gênero que está na periferia. Em outras palavras, quem lê no gênero que está no centro é diferente daquele que lê no gênero que está na periferia. E logo que, então, quem lê nesses dois lugares, lê em posições diferentes. Certo? Então, voltando aqui à questão do Maurício Guinerri, não é só uma competência linguística que há necessidade para adentrar um texto científico. Né? A aquisição da posição, do tempo e do espaço acadêmico é importante. Então, assim, num tempo e no espaço determinado, histórico, ideológico, culturalmente. Bom, então, assim, cada posição tem o seu tempo, espaço determinado, histórico, ideológico e cultural. Então, a questão para nós aqui seria descobrir quais gêneros estão nas condições sociohistóricas atuais, hoje, nas universidades, no centro e na periferia. Certo? Então, por que, me pergunto eu, sempre me pergunto, por que essa leitura e não aquela? A gente precisa entender o funcionamento da academia e do discurso científico. Então, tomando esse modelo, né, do Mengenway trimodal e convocando aqui de novo, outra vez, para o diálogo, né, a professora Maria Aldina, diríamos mais ou menos assim, que alguns gêneros do discurso estariam habilitados, né, a ocupar o centro e da esfera acadêmica científica, enquanto outros não, né? E por motivos que a gente precisa saber, né? Porque é uma questão também de pessoas, de comunidade, né? Então, por que isso? Né? Por que isso? No caso da leitura acadêmica, o modelo trimodal aí proposto por Mengenau pode contribuir, né, um pouco aí para entender esse funcionamento. É uma das formas de contribuição desse funcionamento do discurso, que eu vou chamar aqui no próximo slide de acadêmico científico. Então, eu não vou tentar separar, como fez a professora Maria Aldina, gênero acadêmico e gênero científico. Eu vou tentar fazer uma articulação, um atravessamento entre os dois. Eu acho que, talvez, as condições de pesquisa no Brasil não dá para fazer o que ela fez separando. Essa é a minha questão. As condições de pesquisa no Brasil são determinantes para que o gênero artigo científico, por exemplo, tenha uma natureza didática. Então, não dá para falar que o gênero que tem a natureza didática seja necessariamente um gênero acadêmico e não científico. Ou que no gênero científico esteja ausente essa natureza didática. O que fazer com os textos da linguística aplicada, pragmática? O que fazer, né, com essas questões se tirarmos, né, aí a natureza didática do texto artigo científico? Bom, então, assim, não vou tentar separar para pensar nessa perspectiva de leitura enunciativo-discursiva, né? Então, no caso da esfera, estou pensando aqui na esfera acadêmico-científica, né? Vemos que talvez aí ela atravessa e é atravessada por outras esferas. Olha que interessante, né? Talvez aí nós temos aí, agora nós vamos ver um outro texto com isso. Ela atravessar vamos dizer assim, as esferas da atividade humana, né? Para retomar aqui o Bakhtin, elas se atravessam, né? Mas também elas são
elas são atravessadas ou atravessam os campos discursivos, os lugares discursivos diversos. Então, essa questão de separação é muito didática, de separar um modelo trimodal. Porque, na verdade, no fim das contas, essas esferas se atravessam, esses campos se atravessam, e esses lugares se atravessam, né? Então, só para finalizar, para não cansar mais vocês, eu vou trazer aqui um outro exemplar para a gente fazer uma pequena análise, e esse é o último, prometo, sobre o discurso científico. Bom, eu propus que... Bom, isso aqui é uma proposta, tá? Tá tudo aberto, não tem nada de fechado, enfim, né? Eu estou pensando devagar, nem tanto sobre isso. Um quadro, né, para poder acessar a cenografia do discurso científico. Bom, segundo Meguenot, nós acessamos a cenografia, a produção da leitura, a enunciação, nós acessamos de três formas, né? Por três formas: pelo tempo, pelo espaço e pelo sujeito. Ou a deixa discursiva, eu, tu, né? Aqui, ali, enfim, aqui, agora, enfim. E pode ser com outro nome também, ele chama de topografia, o espaço, cronografia, o tempo e o sujeito. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Eu coloquei aí em cinza os sujeitos, o espaço está abóbora e o tempo está verde, né? O leitor modelo, agora, uma questão importante, o leitor modelo aqui, para mim, não é um leitor modelo, sei lá, que você constrói, vamos deixar assim, não. Leitor modelo é toda vez que você lê, na minha opinião, penso eu, emerge um leitor modelo. Então, para cada leitura é um leitor modelo diferente. Então, até talvez seja a cada enunciação, de cada enunciação, ou às vezes até no mesmo texto, emergem os leitores modelo. Ou seja, o enunciador inscreve no próprio discurso um leitor, né? E aí a gente pode entender essa questão de inscrição por marcas, tá? Então, assim, nós temos aí em amarelo no meio lá as vozes dos outros, que o enunciador produtor, como vocês queiram, sujeito, mobiliza, quem escreveu, como vocês quiserem. No caso aí foi Marcuski, né? Esse texto é o primeiro pedacinho que está na produção textual análise do gênero, do professor Luiz Antônio Marcuski. É o começo, tá? E interessante, né? Porque a gente precisa meio que passar por esse texto aí, quem está na linguística, na linguagem, passar para ler Marcuski. Bom, então o Marcuski começa o seguinte, aí eu vou só marcar aqui, esperar um pouquinho para a gente acostumar com essas cores. É o seguinte, o amarelo, lá em cima é a voz dos outros, eu coloquei amarelo o texto, a voz do enunciador, tá? Então a voz do enunciador é do produtor, se vocês quiserem do Marcuski, eu não digo assim, mas eu digo do enunciador, está em amarelo aí, eu só não marquei tudo, tá? Esses sublinhado são os temas, tá? O texto circula em torno desses temas, que é a linguística, tá? Bom, o em cinza, que eu marquei no texto, são as vozes dos outros. Eu não sei porque eu coloquei cinza aqui e as vozes dos outros amarelo lá, mas não me pergunte, eu não me lembro lá, eu fiz algum esquema aí. O verde é o tempo e na abóbora é o espaço. Olha que interessante esse texto. Eu coloquei umas notas, esse texto é desse tamanho mesmo, tá? Eu não cortei, não. Quer dizer, ele começa assim e para aí, depois já tem uma subseção. No pequeno texto do Marcuski, na leitura que a gente vai fazer, olha quanta informação ele coloca aí para quem está iniciando na linguística, porque é um texto, esse texto é didático do Marcuski, acredite quem quiser. É um texto didático. E quem está iniciando na labuta da pesquisa precisa ler essas coisas, então tem que saber mais ou menos isso aí que o Marcuski está falando, numa breve história da linguística e tal. Então ele começa o seguinte: como se sabe,
E aí eu paro aqui. Bom, nós estamos lendo, tá? E a proposta é uma leitura acadêmica. Bom, como se sabe, ele já redefine aqui um leitor modelo, tá? Ele redefine um leitor modelo. Eu pergunto que as pessoas que estão assistindo agora, nem sempre esse como se sabe serve para a gente, né? Como se sabe quem, né? Quem se sabe, né? Bom, ele está falando basicamente com os pares dele. Porque para o enunciador, os pares dele têm que saber isso aí. Isso aí é o básico da linguística. Você entra lá na graduação, você começa a estudar a história da evolução linguística, né? Esse pessoal aí, como começou, enfim, o século XX, você começa a estudar isso aí. Então, ele está falando com os pares. Como se sabe, né? A linguística é o tema, né? Já no primeiro, ele já coloca a linguística. Tem início há mais de 2.500 anos na Índia. Então, tempo, ele nos remete aí, nos convoca a voltar 2.500 anos no tempo, na cronografia aí, no tempo, na Índia, naquele lugar lá. Então, nós voltamos para lá. Bom, seria interessante perguntar, que a gente precisa saber, o leitor precisa saber disso, né? Ele está dizendo, como se sabe, então, será que todo mundo sabe que a linguística teve início há 2.500 anos na Índia? Com Panini, aí ele mobiliza uma voz dos outros. Panini é a autoridade aí. E aí, na observação do linguista francês Georges Mounan, não sei se é assim que lê, ele diz o seguinte, numa citação. Essa citação não é por acaso, tá? Na leitura, a gente precisa entender que essa é uma mobilização de uma voz de autoridade que estudou Panini. Ou seja, ele não vai falar do Panini sozinho se tem alguém que estudou a fundo o autor. Então, o Georges Mounan aí fala o seguinte, é na Índia antiga que se encontra a provável primeira reflexão manifesta levada a cabo por homens sobre a sua linguagem e, sobretudo, a primeira descrição de uma língua como tal. E a espantosa, a extraordinária qualidade logo alcançada por essa estreia no labor descritivo linguístico. Então, é uma voz de autoridade que fala desse início há 2.500 anos. Aí vem o enunciador barra Marcuski. Bom, ele começa, mas, aí ele põe a voz aí, Panini tinha intenções religiosas e não científicas. E essa é uma crítica do produtor, enunciador científico aí, ao realizar seu trabalho. E aí ele vem ainda desenvolvendo essa crítica, a voz do enunciador. Aliás, as motivações religiosas e políticas sempre foram as que mais moveram os estudos linguísticos ao longo de toda a história até o século XX. Bom, nós, leitores, poderíamos falar, eu nem vou dar bola, então, para esse Panini aí, esse negócio de Panini aí, motivações religiosas, não gosto disso e tal. Aí o enunciador, com habilidade terrível, coloca um contudo aí e traz uma outra voz autorizada, legitimada a concordar com Panini. Ele põe aí nada mais, nada menos que Chomsky. Ou seja, contudo, mesmo Chomsky reverencia a obra gigantesca do linguista indiano, que soube desenvolver uma análise morfossintática refinada na relação com a fonologia. Ou seja, aí você volta e fala, poxa, mas espera aí, se Chomsky reverencia, quem sou eu para descartar Panini? Opa, então essa voz de autoridade aí, entendendo esse funcionamento dos pares aí, né? E ele continua, esquece Chomsky e vai embora. Pela mesma época de Panini, lá ele evoca um tempo, né? Esse tempo aí histórico, ideológico, cultural, né? Na Grécia Antiga, ele evoca um tempo, né? E um lugar lá. Iniciam-se os estudos da linguagem que influenciariam todas as gramáticas posteriores. Veja que as sublinhados está em torno da linguística, da gramática, morfossintaxe, ele não foge do tema. Até hoje, nos dias atuais. E a tradição grego-romana, então, ele evoca um tempo da tradição, autores, e aí, para nós, isso é legítimo também no mundo ocidental. Então, entre esses, aí ele põe os dois pilares aí desse mundo da antiga Grécia, Platão e Aristóteles. Ali, aí eu coloquei verde
e abóbora, porque ali, né, nessa tradição, nessa antiga Grécia, naquele momento, naquele lugar, né, ele evoca o leitor para aquele tempo e lugar histórico, ideológico, cultural, né? São postas as bases filosóficas de terminologia e os primeiros problemas linguísticos que foram, sobretudo, de ordem semântica e filosófica, e não formal e morfológica. Então, ele não está fugindo do tema. A ideia, aí de novo, a arbitrariedade do signo e de caráter representacional, acho que sobrou um C aí, vem de Platão e Aristóteles, que levaram os pilares da semântica e da sintática, De então para cá, os estudos avolumaram-se e chegaram ao século XIX. E remete a outro tempo, com uma rica bagagem. E aí a voz dele, de novo, em um ponto de vista, uma opinião sobre esses estudos, especialmente na linha filológica, histórica e comparatista. Bom, e aí também não foge do tema. Assim, no século XIX, né, o tempo, a linguística desenvolvia-se como linguística histórica, com grande empenho dos neogramáticos e dos comparatistas, que buscavam as leis gerais que subjaziam a todas as línguas. Eles legaram ao século XX um arsenal de conhecimentos e algumas posturas teóricas que seriam incorporadas por Saussure. Bom, Saussure é outra voz de autoridade na linguística, e percebam que na nossa leitura acadêmica, estou procurando as marcas aqui, linguísticas, inclusive das notas. Eu coloquei as notas aí em cinza, porque tem 4 notas nesse pequeno pedacinho aí. E essas notas remetem também a lá, né, no livro, a umas autoridades, né, os romanos, tal, tem algumas notas assim. Então, veja que no pedacinho, esse é o trecho primeiro que aparece, um pedacinho de texto, o enunciador barra Markuski, barra enunciador científico, nos joga para 2.500 anos na Índia, antes né? E também na Grécia, depois Chomsky, enfim, a linguística do século XX, até Saussure, que ele vai começar depois de falar da virada linguística depois. Mas, assim, são as vozes dos outros que o enunciador procura mobilizar no discurso científico. E essas vozes dos outros não é qualquer outro. E essa, vamos dizer assim, subjetividade não é qualquer subjetividade, não é qualquer escolha. Então, assim, as vozes dos outros estão aí, e aí o leitor precisa, está inscrito, como eu disse, está escrito um leitor aí, e o leitor que somos nós, precisamos, vamos dizer assim, entender esse funcionamento da cenografia científica, entender como funciona o tempo, o espaço e os sujeitos. Por quê? Porque é o seguinte, depende do que você está lendo, você, como vimos no caso do Van Dijk, vai nos jogar para coisas que a gente não conhece. Nós vamos ficar desesperados, e enfim. Porque a leitura, como disse o Maurice Guiner, a leitura lá no campo político-cultural, mas a leitura acadêmica não é facilmente penetrada. Mas é preciso entender o funcionamento desses movimentos na leitura. E não é um movimento apenas linguístico, como diz o Maurice Guiner. É um movimento também de tempo, de espaço e de sujeitos, de posições enunciativas. Não é somente ficar lendo 1000 vezes o texto, mas é também entender que às vezes a gente não consegue compreender, porque essas relações são muito, muito distantes de nós. Então, às vezes, um autor cita trocentos autores, e a gente não consegue ligar. Por quê? Porque a gente não entende nada? Não, porque a gente não... Então, é preciso entender como funciona a academia como uma instituição, entender a relação dos campos, né, na academia do campo científico, quando um artigo é escrito para os pares, e, aliás, quando uma fala
dita para os pares e não para os alunos, entender que isso é um movimento de disputa de poderes e tentar, por meio disso, enfrentar, vamos dizer assim, publique ou suma, ou publicar, ou ler, de uma forma um pouquinho mais, de uma leitura, uma perspectiva discursiva. Bom, é isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço pela paciência e deixa eu ver aqui e parar de apresentar. E agradeço pela paciência e veja se tem alguma pergunta, enfim, estou aqui à disposição. Obrigado. Bom, nós agradecemos essa fala maravilhosa. Sim, temos perguntas. E também muitos elogios à fala. Bom, a Mara Fante pergunta, professor Anderson, podemos pensar que a leitura na academia sofre interferência também dos posicionamentos dos leitores e das negociações de efeitos de sentido que esses leitores estão dispostos a fazer? Nossa, isso aí é uma tese de doutorado, né? A Mara. Oi, Mara. Então, eu acho que sim, porque assim, essa minha fala, né? É até legal esse espaço para pergunta, porque assim, a gente fala o que não tem que não deu para falar, né? Essa minha fala não tem nenhuma uma intenção de ser assim uma forma de manual. Eu acho que não tem, eu não sei se serviria alguma coisa nesse sentido do discurso, mas eu acho que eu digo manual por quê? Porque não é para dizer assim, nossa, coitados da gente que não entende, não é isso, a questão não é essa. É para a gente entender, quem está começando, quem está na pesquisa na labuta, para a gente entender o funcionamento. E eu acho que tem muito da história da leitura do leitor que não é considerada na leitura acadêmica. Eu lembro, um caso pessoal, quando eu fiz filosofia, eu já era experiente, vamos dizer assim, eu já dava aula de língua portuguesa e fiz filosofia. Mas eu lembro que existiam meninos e meninas, enfim, garotos, 20 anos, que estavam chegando ali. E os professores estavam ali falando assim, eu não vou ensinar ninguém a ler, né? Não vou ensinar ninguém a ler. Eu estou aqui, vocês leiam. Então, assim, nós tivemos que ler Spinoza e Descartes em um semestre. Isso é um absurdo, mas é isso que eles queriam. Mas se você pensar que num país que aboliu a filosofia durante a ditadura inteira, não tínhamos tradição, que nem outros países, no estudo da filosofia no ensino médio, há uma questão aí muito importante para se pensar no sentido de desigualdade social. Ninguém tinha questão da filosofia, nem lia texto filosófico, a não ser um ou outro interessado. Então, assim, o que dizer para um aluno que não está conseguindo penetrar um Spinoza, um Descartes? Dizer que ele tem que ficar lendo 1000 vezes? Eu acho que não. É essa a minha posição. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar nessas posições de autor, de leitor, pensar que existem textos, sim, difíceis de entrar, pensar que talvez a gente possa acessar esse texto algum dia, mas tentar, por outras formas, entender como funciona esse discurso científico, né? Não se desesperar, porque às vezes é desesperador. Você não consegue acessar o texto, você não consegue entender o texto. E está escrito em língua portuguesa, por exemplo, você não consegue entender. Mas pensar nessas condições de produção, quando o autor escreveu, em que época, como era essa época, o que ele estava pensando, com quem ele estava dialogando na época, né? Então, assim, essas posições acho que precisam ser negociadas, eu acho, na leitura acadêmica, na sala de aula, nos cursos, enfim, essas negociações, não dizer assim, olha, coitado, você não lê, não é isso, mas ser negociadas mesmo e tentar, na negociação, fazer, eu acho que o papel do professor é muito esse, né, de mostrar, olha, eu vou tentar mostrar aqui uma possível leitura desse texto científico, uma possível leitura consagrada, tá?
Estou falando de leitura, não é qualquer leitura, uma leitura consagrada, uma leitura que já muitos pares já leram assim, então essa leitura que tem que se consagrado na leitura desse tal autor, e aí dividir com o leitor essas posições diferentes de formação mesmo. Né? Acho que é isso. Bom, a Mara também fez outra pergunta, logo abaixo. Se considerarmos a posição de quem diz, apenas terá valor o prestígio, melhor dizendo, os discursos produzidos em esfera científica, mesmo que esse acadêmico constitua algum avanço em relação àquilo que é dito pelo discurso científico? Então, na leitura, no discurso científico, eu acho, tá? Eu estou colocando as posições que eu acho. Não dá para a gente, eu acho, tá? Não dá para a gente ficar brigando com a ciência, com uma tradição forte, respeitada por pares, lida por pares, reformulada, ampliada. Não dá para a gente falar isso, não, esse cara está falando bobagem. A questão, acho que não é essa, né? Mas, assim, é tentar pensar o seguinte, se eu não estou entendendo, falta alguma coisa. Essa é a questão. Não é só um problema, eu não conheço essas palavras, não é só isso. Geralmente falta construir as condições sócio-históricas da produção daquela escrita. Eu vejo, por exemplo, muitos autores, pesquisadores de alto gabarito, eu fico, às vezes, lendo, aí eu vejo lá um texto aqui, alguém citou o cara está vivo, às vezes aqui trabalha, por exemplo, Menguenot, ou Van Dyck, ou Michel Adam, por exemplo. Eu vejo esses caras sendo citados em 1978. Ele estava sendo citado. Aí eu fico pensando, peraí, mas tem alguma coisa... Esses caras estão estudando, fazendo ciência há muitos anos. E essa comunidade, esses pares, estão dialogando, eles não estão falando bobagem, não sei o quê. Só que a gente quer adentrar, às vezes, e levanta a mão, acontece muito isso na graduação, né? O aluno, eu lembro dos meus amigos, levanta a mão e fala, olha, eu discordo do Nietzsche, eu discordo totalmente do Nietzsche, não é por aí, espera aí. Então, quer dizer, tem uma coisa aí que a gente precisa, calma, primeiro vou pensar, vamos tentar entender o funcionamento da construção da ciência nessa época, nessa conjuntura, no caso nosso, linguística, e depois vamos entender esse eu, essa posição do eu, e aí tentar dialogar. Eu acho que é tentar entender mesmo, como eu disse, o funcionamento, ver para onde o texto nos remete, que tempo, que lugar, quem são as autoridades que eles estão levantando, quem são essas pessoas que ele está, né? E, às vezes, por exemplo, acontece com o Menguenot, por exemplo. O Menguenot desenvolve uma categoria, sei lá, uma noção. Só que ele desenvolve essa noção num corpus na França, num corpus que circula na França, na cultura francesa. Aí alguém pega essa categoria, essa noção, e coloca, vamos assim, direto, num corpus brasileiro, num corpus que circula aqui. Há algumas coisas que é preciso ajeitar e negociar e repensar, e aí, como diz o professor Jabas, ampliar, não no sentido de discordar, mas ampliar, porque nós estamos trabalhando com corpos distintos, às vezes. Então, não dá para ficar aplicando o que vem de um lugar em outro. A questão só para finalizar, a questão do artigo científico, eu acho muito exemplar. A professora Maria Aldina é portuguesa, né? Então, assim, a cultura, a ciência linguística portuguesa é diferente da brasileira. Não estou falando que no mundo global eles não se comunicam, não é isso. Mas quando ela separa o artigo científico e diz, esse artigo científico é um gênero nobre e ele não tem natureza didática, eu acho que no Brasil, aí é uma questão aberta, tá? Os professores que estão assistindo podem pensar, os alunos podem pensar sobre isso. Eu acho que no Brasil isso não funciona muito bem, porque nós temos brilhantes pesquisadores aqui que trabalham com artigo científico com natureza didática. Tem uma par deles na linguística aplicada, por exemplo. E aí dizer que, porque tem uma natureza didática ali,
não é do discurso científico. Então, aqui, eu acho que a conjuntura brasileira é diferente. Então, eu acho que essa questão de Mara, de posição, eu acho que a gente tem que negociar e procurar entender o funcionamento do campo que nós estamos entrando. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Outra pergunta que temos aqui é do Adilson, e ele disse: como se sabe não indica notoriedade? Parte da que já é de domínio público? Não sei se ele quer fazer alguma colocação sobre essa pergunta, ou se você já entendeu. Mais ou menos. Eu não... Como que é aí a história? Ele pode abrir aí o áudio se quiser. O Adilson. Pode ficar à vontade, Adilson. Adilson? Ele colocou no chat. Oi, Anderson. Oi, Adilson, tudo bem? Tudo bom? A pergunta era só a expressão que você colocou, como se sabe. Quando a gente usa esse operador argumentativo, já não indica uma notoriedade, ou seja, isso não quer dizer que é de domínio público? Ah, sim. Eu vou dar um exemplo aqui, Adilson, que eu achava engraçado quando eu dava aula até pouco tempo no ensino básico. No estado de São Paulo, na escola pública do estado de São Paulo, criaram umas apostilas, eu acho que tem ainda. E tinha assim, da quinta, hoje é sexto ano, mas eram quinta e oitava série, né? Sexto ao nono ano. Só para explicar o que você está perguntando aí. E aí eu dava aula para o nono ano. Eu dava sempre aula para o nono ano. Todo ano eu dava aula para o nono ano. E no nono ano, a apostila começava assim, alguns assuntos. A apostila até boa, inclusive. Começava assim. Você viu na quinta série? Começava assim. Isso me chamava muita atenção. Aí eu parava a leitura aí. Você viu, né? Não que eu estava lendo, mas eu lia de propósito. Aí eu falei, pessoal, vocês viram na quinta série? Aí, claro, aluno, criança, adolescente, não sei o que você está falando, enfim, nunca vi isso. Mas tinha uns, de fato, que não viram, esqueceram, tal. Aí eu achava estranho essas retomadas, como se fosse, se todo mundo tivesse formatado no mesmo lugar e vindo do mesmo lugar, assim, e tendo as mesmas oportunidades, chegando ali na universidade, nono ano, com os mesmos conhecimentos. Olha, não era bem assim que funciona, a gente sabe bem disso. Eu acho que, como se sabe, é uma expressão, é uma coisa comum, é como você disse. Mas eu tomo essa expressão no sentido discursivo da expressão. Aliás, meu olhar é sempre o sentido discursivo, né? Como se sabe, é realmente do domínio público. Eu acho que não é do domínio público, porque eu posso tirar uma prova muito simples que meu pai, por exemplo, não sabe isso, tá? Pode ser um exemplo radical, mas meu pai não fez linguística, nem a universidade. Então, não é do domínio público. É mais restrito ao domínio público, ou seja, é uma questão para os pares ou aqueles que estão estudando. Lembro, esse texto do Marcuse é um texto muito didático, é um livro didático que ele lançou quase no final da vida dele, de aulas. E ele faz um texto maravilhoso sobre a breve história da linguística no início. E ele diz, dentro desse mundo da graduação, é necessário saber disso. Então, eu penso isso como um marcador discursivo que delineia, vamos dizer assim, inscreve um leitor modelo que está ali, né, trabalhando com a linguagem e tal. Então, assim, talvez nesse sentido, Adilson, nesse texto, não seja, na minha opinião, de domínio público, como eu disse, meu pai provavelmente não sabe que o Panini inaugurou a linguística há 2.500 anos antes de, sei lá, antes de Cristo não, 2.500 anos atrás. Sei lá, na época dos gregos. Eu acho que é isso. Temos mais uma pergunta. O Ione
Fala assim: eu gostaria de saber do Anderson sobre a credibilidade dos laboratórios em busca da elaboração da vacina contra a Covid, quanto à publicação de artigo científico em revistas renomadas. A equipe da Rússia foi seriamente questionada por não ter publicado sobre os dados da vacina em elaboração. O perfil do leitor deste tipo de artigo é, entre aspas, universal, considerando-se a globalização da pandemia. Então, esse artigo está no campo médico, né? Uma coisa interessante, talvez, que eu não consegui falar, é que acho que a gente precisa diferenciar ao campo das ciências sociais dos outros campos científicos. Eu penso que no campo médico, e o Menguenot fala um pouco disso em algum lugar, há outros funcionamentos diferentes do nosso campo das ciências sociais e diferente do nosso campo da linguística. Mas eu vejo que não só esses tipos de textos, de artigos científicos, bastante, vamos dizer assim, escreve um leitor modelo bastante específico no campo médico, não só escreve um leitor modelo bastante específico, mas também no campo médico, é sempre feito entre pares. Eu acho que eles têm por exemplo, o Menguenot acho que fala isso, em algum lugar fala isso, há artigos científicos no campo da medicina que tem 20 autores, 30, 50, 100. Eu não sei como que eles fazem isso. É um outro funcionamento, tá? Aí eu não sei te dizer a questão do leitor modelo, porque há um interesse aí nosso, de todo mundo e da mídia sobre esse assunto, né? E, evidentemente, que a leitura da mídia é uma leitura midiática do artigo científico. Alguns resultados, ou tem uma entrevista, e faz eu entender aqui, faz eu entender ali, para eu publicar isso para o pessoal. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação, e esse é o legal da análise de discurso. Ela não é fechada, mas também ela não é aberta. Ou seja, a gente precisa fechar um pouco e dizer assim, não, eu estou dizendo sobre o campo, basicamente, das ciências sociais, mais especificamente da linguística. Então, não sei se eu respondi, mas, assim, eu acho que é um leitor diferente, leitor modelo diferente, sim. E aí, até a Maria Aldina fala de divulgação científica, que é um outro gênero, que pode, sim, pegar esse leitor mais universal, que é aquele texto que vai à ciência para divulgar, e ele é muito mais didático, ela diz. Então, esse é mais universal. É claro, muitos de vocês devem ter outra graduação, alguém que faz coisa na linguística, enfim, ou conhece alguém que tenha. Os textos, por exemplo, do discurso jurídico, não são facilmente penetrados. Então, eles têm uma construção do discurso do leitor modelo totalmente diferente, né? Então, assim, como penetrar um texto do discurso jurídico? Aí é uma questão, é uma inscrição de leitor modelo diferente da inscrição do leitor modelo da linguística. E em cada linguística, em cada disciplina, na análise de curso, a linguística aplicada, sociolinguística, a análise da conversação, linguística textual, semiótica, então, cada um vai construindo um leitor modelo. Bom, chegamos à nossa última pergunta, que é do pastor Cândido Júnior, que fala: além do aspecto didático, creio que o medium, entre aspas, também interfere muito no processo de leitura e na diferenciação entre discurso científico e acadêmico. Como você vê essa questão do medium? Sim, isso é importante. Para simplificar essa questão do medium, vamos dizer assim, o medium é o suporte e os modos de produção, reprodução, circulação, memorização, arquivamento do discurso e dos textos. Ou seja, como isso circula dentro da academia, né? Como isso circula. Então, assim, dependendo da forma de circulação dos mediums, ou que ele pôs dos suportes, há uma diferenciação na produção da leitura. Por exemplo,
Na USP, por exemplo, você tem quem vai fazer pesquisa histórica, por exemplo, sei lá, antropológica, histórica, não sei, há alguns livros lá que você tem que pedir para ver, acho que não sei se tem na UFES, alguém pode até me ajudar, que você tem que pedir para ver, vem um funcionário, uma funcionária, alguém lá da biblioteca, abre com uma luva, que é um livro raro, e aí você olha, não pode tirar foto, tal, e está na biblioteca. Então, assim, há uma diferenciação de um texto, por exemplo, circular um artigo científico na internet, né? Então, muda não só o gesto de leitura, internet, computador, celular, ou ir à biblioteca, muda o gesto de leitura? Muda, mas não só isso, muda também os efeitos e a forma que você acessa esse discurso. Então, quanto mais circula, e tem uma crítica do Chartier aí, quanto mais circula, ele também tem um problema aí, mas assim, a forma de circulação muda também os gestos de leitura. Então, os mídias são muito importantes e não são à toa que estão aí. Os suportes, os mídias, são formas de organização do discurso, de arquivamento do discurso. Então, a internet salvou muita gente, mas não tem tudo na internet. Então, tem gente que tem que fazer pesquisa fora da internet, né? Ou buscar em outros lugares, em bibliotecas, em acervo, em museus, etc. Então, assim, há formas de circulação diferentes de acordo com os mídias diferentes. Eu acredito que tem o Cândido está desenvolvendo uma questão sobre isso, mas eu acho importante, Cândido, pensar no medium, para quem é da linguística, como um elemento da produção de efeito de sentido, e não na linguística, tá? Eu estou dizendo, e não como a panaceia, né? Mas assim, um dos elementos da produção de efeito de sentido é a forma de circulação, produção, etc., etc., que o medium, que o suporte concebe aí pelo discurso. Então, eu acho legal pensar no medium, sim, sobretudo quem está fazendo pesquisa na internet aí, que estão chamando de espaço digital, enfim. Eu acho que é isso. Bom, além das perguntas, nós tivemos muitos comentários também, agradecendo e elogiando a sua fala, professor. E acredito que nós estamos encerrando mais uma palestra. Gostaria de deixar alguns recados. Lembrar que já foi enviado o link de presença da palestra de hoje no chat, e ele vai ficar disponível até mais ou menos uns 10, 15 minutos após o encerramento da palestra. Lembrar também que essa palestra vai ficar salva e vai ser disponibilizada no YouTube, no nosso canal, e que semana que vem nós vamos ter uma programação especial, nós vamos ter 2 palestras, uma na segunda, no dia 30, com a professora doutora Flávia Machado e a Patrícia Tucci, não sei se é assim que pronuncia, sobre linguística, lexicologia, terminologia no uso da língua na interpretação simultânea, e na quarta, que é a nossa palestra de praxe, com a professora doutora Júlia Almeida, sobre racismo e discurso. Então, programações imperdíveis que vão acontecer na semana que vem. Eu já agradeço a presença de todos nessa palestra, agradecer imensamente a presença, a palestra, a fala,